queria conversar, aproveitar esse tempo bom, 25 minutos que a gente tem, um pouquinho mais até, para falar a respeito de algo que Deus tem gerado muito enquanto a gente conversa aqui. Hoje pela manhã o pastor Daniel pregou, e eu sei que é a direção de Deus para nós. Primeiro, nós falamos semana passada muito sobre uma palavra pode mudar a sua vida. Infelizmente pode mudar para uma situação muito complicada, quando você recebe uma palavra agressiva, uma palavra de alguém que marca a sua vida. Outro dia eu estava ministrando lá no Desate, e eu estava dizendo de algumas palavras que eu recebi, né, quando eu era criança, quando eu era adolescente, que marcaram muito a minha vida, mas que graças a Deus eu conheci Jesus e Ele pôde trazer uma transição dessas palavras. Mas uma palavra no culto pode marcar a sua vida. E o que é que você precisa? Você precisa que alguém diga para você, é para você? Não, você precisa capturar essa palavra, porque tudo é pela fé, e a fé não é algo que você começa por sinais. É para mim porque teve todo esse sinal, teve todo esse tipo de movimento espiritual e sobrenatural para que eu saiba que a palavra é para mim. Não, meu irmão, minha irmã, você vem para o culto, você recebe aquela palavra, você entende, você a captura. Ao momento em que você diz, eu creio que ela é para mim, a fé é como uma mão espiritual trazendo e agarrando algumas coisas que Deus tem lançado para os seus filhos. Então, se você toma posse, um exemplo, só dar um exemplo, Jesus estava ministrando para o povo judeu, e de repente ele recebe a visita de um centurião. Quem é que é um centurião? É um soldado romano que é responsável por uma centúria, ou seja, por 100 soldados. Então esse centurião veio porque ele tinha um servo na sua casa que estava muito doente e nada pôde ser feito. Ele viaja um dia inteiro, chega na Galileia, procura Jesus e pede Jesus para curar seu servo. Bom, Jesus não veio para eles, Jesus veio para os judeus, para que dos judeus começasse então um movimento. A salvação vem pelos judeus. É assim, através dos judeus, e amém, que morre na cruz, que é Jesus. Mas aquele centurião, aquele soldado lá, romano, ele diz, se tu liberar uma palavra, só uma palavra, o meu criado será curado. E aí Jesus se dispõe a ir com ele, fazer essa viagem para ir até onde está o enfermo. Ele disse, não precisa, só uma palavra, e o meu servo ficará curado. E Jesus disse, pela tua fé, você vai receber o que você veio buscar. Ele chega, volta para casa, quando chega, pergunta aos empregados, como é que está o doente? Ele disse, rapaz, ele ficou curado de repente. E aí o centurião pergunta, que hora? Ele disse, às 7 horas. E aí diz a Bíblia que o centurião entendeu que naquele momento, foi o momento em que ele disse para Jesus, uma palavra basta para que o meu servo seja curado. Então você toma uma palavra, você tem autoridade, porque Jesus te deu, para tomar uma palavra. Então você pode dizer isso comigo, uma palavra pode mudar a minha vida. Eu a recebo, eu tenho que crer nela, eu tenho que ouvi-la, eu tenho que crer nela, e eu tenho que reagir sobre ela. Por quê? Porque quando você recebe uma palavra, e você crê, você vai organizar a sua vida em torno dela, e isso é uma demonstração de que você crê. Quando você organiza a sua vida, dizendo, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção, eu tenho uma promessa, você começa a viver a promessa, amém, irmãos? Começa a viver em direção a ela, eu tenho uma palavra, eu tomo posse dessa palavra, e aí, eu quero repetir o que um pastor pregou aqui, quem tem uma palavra, quem tem uma visão, não precisa de sinais. Você pode repetir, quem tem uma palavra, não precisa de sinais. Você tem uma palavra, e se você crer, aí sim, os sinais, como bônus, seguirão ao que crer. Então foi isso que nós conversamos. As pessoas recebem palavra, eu vivo muito isso, eu recebo palavra, e quando eu tomo posse da palavra, eu escrevo, eu oro sobre ela, e eu começo a agir sobre ela. E eu vejo que Deus vai, então,
confirmando, autenticando essa palavra através de sinais. Isso é normal, mas os sinais geralmente não vêm antes. Então nós aprendemos muito isso semana passada, aprendemos sobre algumas coisas que abafam a voz do Senhor para nós. E aí essa semana, Deus começou a ministrar muito no meu coração a respeito de que tudo precisa começar com a visão que nós temos a respeito de quem somos em Cristo, de como somos abençoados. Você crê que é uma pessoa abençoada? Pastor Daniel hoje foi doutrinário aqui. O tema dele, eu quero lembrar. Não é isso? Eu quero só lembrar. Eu só quero lembrar. Eu só quero lembrar. Você pode lembrar que você é alguém abençoado? Você crê nisso? Porque tem gente que diz assim, sendo crente: nossa, como eu sou azarado. Não, ou você é abençoado ou é azarado. Não dá para ser duas coisas. O que você crê? Tem gente que diz para mim: só acontece comigo. O quê? As coisas ruins só acontecem comigo. Não, você tem que decidir. Qual é a visão que você tem do agir de Deus na sua vida? Porque se você acredita que tudo que acontece com você é porque Deus não está cuidando de você, assim será. Porque é como você se percebe, é como você crê. Você cria uma imagem, uma identidade que torna você mais fraco ou mais cheio de autoridade. Quantos estão me entendendo, querido? Não é diferente. Ah, pastor, mas algumas coisas ruins acontecem. Ué, Jesus não disse que no mundo tereis aflições? Abençoados. Mas significa que você é amaldiçoado? Significa que você está destinado, que há um fatalismo na tua vida de que só coisas ruins vão acontecer? Não, faz parte, você está no mundo, mas você é abençoado. Porque se você não acreditar que você é uma pessoa abençoada, nada vai funcionar. Você pode dizer assim, sério? Eu vou te dizer para você, sério. A Bíblia tem um exemplo, a história de Jacó. Hoje pela manhã eu estava lembrando de Jacó. Jacó fez de tudo para se tornar um homem abençoado. E aí o que ele faz? Ele segue os conselhos da sua mãe, de Rebeca. Ele engana o irmão. Depois ele engana o pai. Ele diz para o pai que é o irmão, dizendo eu sou Esaú, quando era na verdade ele, Jacó. Coloca uma pele para que o pai possa tocar, porque o pai já não enxergava mais, para que o pai pudesse tocar e acreditar que era o irmão. Ele põe as roupas do irmão, para que o pai sinta o cheiro do irmão, e aí ele recebe uma bênção. Mas ele vai viver 20 anos, acreditando que precisa ser abençoado. Por quê? Porque não adianta o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, quantos cultos você participa, a palavra que você recebe, se você não se vê uma pessoa abençoada. É uma visão de Deus agindo na sua vida. Eu tenho uma visão de Deus agindo na minha vida, e eu contabilizo bênçãos sobre bênçãos que respaldam a minha certeza. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, já está proclamada, e sobre a minha vida não vale encantamento nem adivinhação, porque maior o que está em mim do que o que está no mundo. Você pode aplaudir o Senhor, querido? É uma visão. Eu acredito, não dá para ir para uma batalha como foi Abraão, se não se sente abençoado para fazer isso. Como é que um homem vai lutar contra 4 reis do Oriente, com seus servos e seus amigos de aliança? Ele foi porque ele tinha convicção de que ele não morreria sem que as promessas de Deus se cumprissem sobre a sua vida. E como Deus lhe havia dado as almas que estavam ali na Palestina, como terra prometida, ele vai em busca do que é seu. Ele tem uma palavra, ele tem uma direção a qual ele agarrou e creu pela fé. Então ele vai, quando ele retorna
ele traz o dízimo de tudo, vai entregar Melquisedeque, que é o rei de Salém, que vem trazendo pão e vinho, dizendo uma coisa só: Abraão, o abençoado de Deus. Não precisa dizer, porque estou agindo, vivendo e reagindo com essa visão. Quantos estão entendendo, querido? Não dá para Davi se meter numa batalha, sendo ele um adolescente de 16 anos, contra um gigante chamado Golias, experimentado na arte da guerra, preparado para a guerra, apenas com uma funda, com 5 pedras lisas de seixos do riacho, sem entender primeiro que ele estava ali debaixo de uma autoridade do Senhor. Eu sou abençoado debaixo de uma autoridade, debaixo de uma unção para esse momento. Então, queridos, você precisa ter uma visão. E que lindo, e como a sua vida se potencializará quando você, não é ser positivo, é ser convicto daquilo que você conquistou através de Jesus na cruz do Calvário. Eu sou uma pessoa abençoada. Não significa que você não terá problemas nem batalhas no meio do caminho. Você é abençoado. É uma palavra da qual você precisa tomar posse. Amém? Deixa eu dizer, quando eu estava ouvindo, pedindo ao Senhor esclarecimento sobre essa palavra, me veio uma lembrança de um texto lindo e maravilhoso, que nós gostamos muito, que é o texto de Balaão. Quantos já ouviram a história de Balaão? Não é de balão não, Balaão. Piada podre. Balaão. A história de Balaão é uma história muito interessante, irmãos. Por quê? Bom, Israel é um povo abençoado. Você pode repetir isso comigo? Israel é um povo abençoado. Tinha dificuldade de se ver assim. A primeira geração não se viu assim. Então, quando eles chegam no momento mais delicado de atravessar a fronteira para a promessa, eles se olham de outra forma. Eles dizem: nós nos vemos como gafanhoto nas mãos dos nossos inimigos. Acabou, cortou. Porque não dá para você avançar se vendo diferente daquilo que Deus projetou para a sua vida. Por isso que quando você tem uma visão é extraordinário. Então, a nova geração, os filhos desses que morreram no deserto, agora estão avançando e eles se acampam nas campinas de Moabe. Eles cobrem as campinas de Moabe e não dá para te dar uma ideia de como é, mas há uma campina muito grande, e aí você tem logo o Rio Jordão, e do outro lado, alguns quilômetros, você tem Jericó. Eles estão acampados ali embaixo. O rei dos Moabitas, Balaque, olha para aquela multidão, e dá para ver essa multidão, principalmente do Monte Nebo, né, ou Nebo, aquela multidão acampada, e ele fica muito angustiado. Balaque, o rei dos Moabitas, fica muito angustiado. Ele diz: se esse povo se volta para nos atacar, nós não podemos contê-los, porque eles já vêm vencendo todo mundo que se opõe a eles no caminho, e agora eles decidem acampar. Eles estavam acampados ali não para tomar Moabe, eles estavam acampados ali para atravessar para o outro lado do Jordão. Mas Balaque está muito angustiado com esse povo nas suas terras. E aí, ele olha, contabiliza e diz: eu não tenho exército para conter esse povo, eu só tenho um jeito de ganhar esse povo. Eu preciso de uma macumba. Tem que ser boa. Ou seja, eu preciso de alguém que amaldiçoe assim de forma bem feita esse povo. E aí eles lembram que tem um cara famoso lá na Mesopotâmia, que mora numa cidade chamada Petor, que é acima de Padarã, ou seja, já lá quase na fonte lá do rio Eufrates, perto das águas do Eufrates, chamado Balaão. E a fama de Balaão, a Bíblia não diz, mas parecia ser muito forte. Por quê? Porque Balaque diz: vai lá chamar Balaão,
leva os príncipes aqui, chama os príncipes dos midianitas também, que tem uma certa relação com ele, e diz a ele que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa e dar a ele qualquer recompensa. E aí eles chegam, vão fazer essa viagem, chegam lá nas terras de Harã, e falam com Balaão e dizem: olha, nós estamos aqui em nome do rei Balaque, e nós estamos aqui para te trazer toda a recompensa necessária, porque nós sabemos, olha essa palavra como é forte, que aquilo que você abençoar e as pessoas que você abençoar já estão abençoadas, mas também as pessoas que você amaldiçoar, está amaldiçoada. A fama dele era muito grande. E aí Balaão diz assim: olha, eu não posso falar nada, vocês durmam aqui hoje, que eu vou consultar a Deus. Então eu não sei, posso dizer para você que ele é um feiticeiro, eu não posso dizer que ele é um profeta legítimo. Ele diz: eu vou consultar ao Senhor. Quando é de manhã, ele vai acordar os príncipes e vai dizer: olha, não posso ir com vocês, porque Deus falou comigo durante a noite, dizendo: nem se meta besta. Só uma nova tradução: nem se meta besta, porque esse povo é um povo abençoado, eu já abençoei e ninguém vai amaldiçoar. Vocês podem ir embora e fala lá com Balaque, pede desculpa, mas eu não posso fazer nada. E aí os príncipes voltam, chega para Balaque, e Balaque fica mais nervoso ainda, e diz: olha, vocês estão loucos, ele é a nossa única chance, não dá para voltar com um não. Leva mais gente, leva mais pessoas, leva mais dinheiro, leva mais recompensa, voltem lá, porque a gente não tem outro caminho, não tem outra coisa para fazer. E aí volta uma outra comissão maior ainda, comitiva maior ainda, e aí eles explicam: nós estamos aqui de novo, Balaão, porque o Balaque não está satisfeito com essa resposta. E aí Balaão diz: mas eu já disse a vocês, eu não posso fazer nada, ainda que ele me desse todo o ouro da casa dele, eu não posso fazer. Se Deus não disse que não, é não. Mas tudo bem, Balaão disse: tudo bem, eu vou fazer mais uma tentativa. Vocês ficam aqui, que de noite eu gosto meu mistério é à noite, né? Tem alguém aqui que tem mistério com Deus à noite, né? Aí, quanta gente tem mistério com Deus à noite? Tem gente que tem mistério com Deus de jeito nenhum, né? Só quando vem no culto, mas tem gente que ora aqui que é sério. E aí à noite ele vai falar com Deus, insistir. Deus, aí o Senhor disse assim: olha, você vai, mas você só vai dizer o que eu mandar dizer. E aí a história é muito complicada, tem um momento da história que a gente não entende, tá? Essa Renatinha, se você me perguntar, eu não sei te explicar, ninguém sabe, ninguém. Porque chega Balaão, então vai, bom, Deus falou, capítulo 22, versículo 21, Deus diz assim para ele: vai, mas só diz o que eu mandar. No versículo 22, Deus bota um anjo para dar um couro nele. E a Bíblia diz: porque ele foi, Deus se irou. E não tem explicação, Vanessa, não tem explicação. Aí tu fica falando: mas Deus não mandou? Aí uns começam a querer explicar teologicamente. Não, porque na verdade o coração dele não estava puro, né? Então o que não foi explicado ali é que ele foi porque Deus mandou, mas no coração dele ele estava de olho na herança. Aí eu não vou dizer nada, porque não está escrito. Então eu não sei dizer para você, eu sei que Deus não gostou e disse. E aí você sabe da história de Balaão, que Deus, né, manda um anjo que só a jumenta vê, né? E a jumenta não anda, e ele bate na jumenta, e ele reclama com a jumenta, e ele surra a jumenta, e o anjo está ali com a espada, e a jumenta se livrando, e depois então Deus decide fazer uma brincadeira com ele, abre a boca da jumenta para a jumenta falar com ele. Qual é, Balaão? Aí não sei como é que jumenta faz, né? Não precisa me ensinar. O que está havendo contigo, Balaão? Balaão diz: como, jumenta? Eu não estou te servindo esse tempo todo? Quanto tempo somos parceiros? Alguma vez eu fiz isso? Alguma vez eu me recusei a caminhar? Alguma vez eu empaquei? E aí Deus, né, abre os olhos de Balaão, e Balaão vê o anjo, né, e quase se reconcilia com a jumenta, diz: desculpa, jumenta, realmente eu estou vendo que na verdade tu me livrou, né, a minha vida. E aí o anjo disse: você vai, mas não esqueça, diga só o que Deus
disser. Aí ele chega lá, essa é a história, né, que é uma história muito interessante. E aí ele está a serviço de Balaque. E Balaque diz assim: eu vou te levar para um lugar. E aí pega ele e leva para um lugar para dar uma olhada de perto, secretamente, para ver se a macumba fica melhor. Leva ele para um lugar o mais próximo possível do arraial de Israel, sem levantar suspeita. Aí o Balaque diz assim: aqui tá bom. Olha lá, olha bem, vê bem e faz a maldição aqui. E aí Balaque disse: então vamos fazer tudo que precisa, tá bom? Tá. Então você levanta 7 altares e vamos fazer sacrifício, vamos agradar a Deus, vamos ver o que Deus responde. Só que depois Deus diz: não, é um povo abençoado, nenhuma maldição permanecerá contra o povo de Israel. Aí Balaão diz isso para Balaque fica mais nervoso ainda, ele diz: como assim? Não, vamos mudar de lugar. Você sabe crente que vai tentando Deus até Deus dizer sim, querendo dizer não? Vamos mudar de lugar. É porque você não se concentrou, acho que aqui você não viu a dimensão do problema, está muito em cima. Eu vou te levar para um lugar mais alto e você vai ver o total. E aí leva ele para um outro lugar, que a Bíblia não diz onde é que é, mas ele tem uma visão geral. Aí ele diz: então vamos lá, levantar o altar, vamos trabalhar, levanta os altares e tal, e faz aquilo tudo, e Deus dá uma outra resposta, ainda mais favorável a Israel. E Balaque diz assim: deve ser o lugar, vamos arrumar um lugar melhor. E aí leva ele para um outro ponto. Mas aí naquele ponto, Balaão diz: chega, eu quero ver. Eu quero olhar com o coração aberto. E quando ele vai se aproximar e ele olha para Israel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o toma. E aí a gente vai ler o texto, tá bom? Porque aí Deus o toma e Deus começa a descortinar para ele o que é um povo abençoado, como você. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Acende as luzes aí para a gente. Vamos lá. Capítulo 22 de Números. Números capítulo 22. Aliás, perdão, número 24, né? Do 1 ao 14. Amém. Quero ler com calma para você, para que você possa compreender esse momento, que é a terceira bênção de Abraão. Ele agora não vai ser mais carregado, Balaão não vai ser mais carregado por Balaque, ele mesmo terá uma visão geral de Israel, e Deus vai abrir os seus olhos. Amém? Dá para enxergar aí? Dessa vez, versículo 1, Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso, não foi como antes, procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto, versículo 2, e viu o povo de Israel acampado tribo por tribo. Então, o Espírito de Deus tomou conta de Balaão, e ele fez essa profecia debaixo do Espírito. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu me quebro, essa é a expressão, eu caio ou eu me quebro, os meus ouvidos se abrem, e eu tenho também uma visão do Deus Todo-Poderoso com os olhos abertos. Como é bonito o acampamento do povo de Israel, como são belas suas barracas,
Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus, o Senhor, ou como cedros que absorvem água. Israel terá muita água para beber, e para regar suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será famoso. Deus tirou Israel do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, mas quem amaldiçoar também será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita ira de Balaão. Com uma das mãos deu um soco, na outra em sinal de ódio, e disse: eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nessas 3 vezes você só os abençoou. Agora vá embora, vá para a sua casa, prometi pagar bem a você, porém o teu Deus não está deixando que você receba pagamento nenhum. Então Balaão respondeu: eu disse aos seus mensageiros, mesmo que você me desse toda a sua prata, todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer a ordem de Deus, o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Ele só faltou, não é que eu não estou precisando desse dinheirinho, não é que isso não ia ser bom, mas não dá para desfazer o que Deus determinou fazer. Uma visão clara de alguém que agora abre o coração para se deixar influenciar pelo Espírito de Deus. Irmãos, não permita que o que você ainda não tem, e as coisas que não aconteceram do jeito que você imaginou, não permita que o mundo que você criou na sua mente, o mundo ideal do qual Deus deveria alavancar na sua vida, não permita que essas coisas abafem a certeza, a convicção de que você é abençoado e que Deus tem um propósito. Pastor, então por que eu tenho dificuldade de me ver abençoado? É porque você precisa entender algumas coisas que são essenciais, e a primeira delas é que Deus tem um caminho para você, uma história para você, além dos seus próprios desejos. Você é abençoado para cumprir um propósito. Você pode repetir isso comigo? Você, não diga eu, né? Sou abençoado para cumprir um propósito. E o que Deus está olhando para Israel? Por que não vale encantamento contra Israel? Porque Israel é parte do propósito de Deus. Balaão tem uma visão que diz assim, dentro da segunda profecia diz assim: e não adianta tentar amaldiçoar Israel, porque eles carregam, o domínio está em Jacó, até que o que deve vir, virá. É uma profecia muito parecida com Gênesis 49, que vai dizer o seguinte, que eles na verdade são inabaláveis, porque Deus está protegendo algo mais do que eles, algo que virá depois a se concretizar, porque de Israel nascerá, eu estou tentando lembrar da palavra, em Israel nascerá a luz e o domínio, dizendo que em Israel nascerá aquele que há de dominar toda a terra. Então Israel não pode fracassar, não é só por causa de Israel, é porque Deus está cumprindo um propósito em Israel. Então enquanto você está no centro da vontade de Deus,
não tem como você não usufruir dos sinais da bênção de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo, querido? Amém? Não é você, eu sou abençoado para fazer o que quero. Não. Eu sou abençoado para ter uma vida de mordomia. Não. Mas é claro que essas coisas, elas fazem parte. Você é abençoado porque Deus tem um propósito através da sua vida. E quando você compreende isso, as coisas começam a fluir. O que é que eu preciso tomar como posse para começar a desfrutar da bênção? Primeira coisa que eu queria que você agarrasse isso. Você crê que Deus é como um touro selvagem que luta a seu favor? Não, crê mesmo. Crê que Deus está do seu lado? Irmãos, quantos creem aí, os jovens, que Deus está do seu lado? Você pode crer que Deus está do seu lado? Crê que Deus te defende? Crê na palavra que Jesus disse, ninguém os arrebatará da minha mão? Crê na palavra que Paulo diz, nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Você crê nisso? Então você não tem o que temer. Hoje nós estávamos conversando, eu estava conversando com a Elaine. Nós precisamos nos apegar no que Deus diz, porque Satanás fará de tudo para nos impressionar, de tudo para nos roubar a força, a coragem, nos distrair. Mas eu tenho uma palavra: Deus luta por mim. Deus luta por mim. Isso não significa que Satanás não vai se levantar. Isso não significa que eu não terei problemas. Isso não significa que eu não terei que entrar nas lutas. Mas Deus luta por mim. Você pode aplaudir ao Senhor se você crê. Paulo diz isso em Romanos 8,35. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, quem pode nos separar? Então olha o que Paulo está dizendo, essas coisas podem acontecer, mas elas não são suficientes para nos separar do amor de Cristo. Deus luta por mim. Eu quero que você declare isso o tempo todo. Deus luta por mim. Eu sou abençoado porque eu creio. Todo mundo pode dizer que você é louco, que as coisas não estão saindo como deveriam sair, que na visão do mundo você não é uma pessoa abençoada, mas você precisa crer que é abençoado e que Deus luta por você, mesmo que tenha que passar por alguns processos. Segunda coisa que Balaão consegue ver é que eles estão fortes para um destino. Você pode repetir isso aqui comigo? Eu preciso entender o meu destino. Eu preciso entender para onde Deus está me levando, porque muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho. Durante muito tempo na minha vida eu corri atrás de oportunidade. Aparecia uma coisa que eu me jogava para lá, apareceu uma outra coisa, eu me jogava para cá, apareceu uma outra coisa. Eu estava sempre fazendo curva, até que eu entendi qual era o propósito de Deus para a minha vida. Eu não fiz mais curva, irmãos, e abri mão de muitas oportunidades. Por quê? Porque elas não eram condizentes, elas não alinhavam com o que Deus determinou para a minha vida. Então eu aprendi a organizar minha vida em torno de um propósito. Quando a gente lê o Novo Testamento, nós entendemos que Paulo é o cara de um sucesso extraordinário na vida espiritual. Amém? O apóstolo Paulo. Mas aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Em momento nenhum, desde que Paulo se converteu, ele ficou tentando várias coisas. Paulo se converte e recebe uma palavra direto de Ananias. Ananias vai visitá-lo com a palavra. Deus diz para Ananias: diga a Paulo que eu escolhi, que ele é um vaso escolhido, que ele há de testemunhar para reis, que ele vai para todos os lugares que eu tenho determinado, e que eu vou mostrar para ele que no meio desse caminho também é importante que ele sofra. Paulo recebe aquela palavra, e a partir da conversão de Paulo, ele não fez curva.
ele tinha um propósito estabelecido como destino para a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que você pode fazer muitas coisas, mas você é um homem, uma mulher abençoado, a caminho do seu lar celestial. A salvação está em desenvolvimento, você já é salvo, mas ela está em desenvolvimento. Por quê? Porque os sinais dessa salvação, as evidências dessa salvação estão acontecendo diariamente. Você vai sendo transformado de graça, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, e assim como o dia se torna perfeito, um dia você também estará pronto para encontrar-se com o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode adorar o Senhor, querido. Aleluia. No caminho, diga comigo, no caminho, eu preciso ter um entendimento, diferente de Balaque, diferente de qualquer outro. As minhas expectativas não podem estar em homem algum. Você pode repetir isso comigo? As minhas expectativas não podem estar em homem algum. Porque ninguém vai poder fazer por você o que Deus já determinou fazer. Eu separei uma frase que eu achei ela muito... O abençoado é aquele que guarda seu coração da amargura, não colocando suas expectativas na carne e no sangue. Eu vou repetir para você. O abençoado é aquele que guarda seu coração da amargura. Eu vou repetir para você. O abençoado é aquele que guarda seu coração da amargura, não colocando suas expectativas na carne e no sangue. Você entendeu isso? Tanta gente sofrendo porque cria expectativa nas pessoas. As pessoas vão agir comigo como eu estou agindo com elas. Umas semanas atrás eu estava dizendo que muitos pais ficam frustrados com os filhos porque criam expectativas nos filhos para o futuro. Então eu quero te dizer, querido, ponha todas as suas expectativas naquele que luta por você com poder que ninguém pode lutar, porque é o Senhor. Eu amo meus filhos, amo minhas noras, amo minhas netas, tudo é muito bom, mas eu guardo meu coração para amá-los sempre, não criando expectativas que podem trazer amargura para o meu coração. Quantos estão entendendo, queridos? E aí a gente vai seguindo. Eu encontro tanta gente amargurada, magoada pelo caminho, com tanta gente, e isso só acontece por quê? Porque você criou expectativas equivocadas. Ninguém te deve nada. Deus é Senhor, Ele luta por mim. Eu acho que tem um hino que diz isso: Ele luta por mim, eu confio no Senhor. E é isso que Israel precisou aprender, a não fazer alianças com homens, mas fazer uma poderosa aliança com o Senhor. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, e Deus vai cuidar do seu coração, se você colocar seu coração nele. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. E eu quero encerrar declarando exatamente isso para você. Existe algo que Deus tem para fazer através da sua vida. Um dia você vai entregar o bastão para alguém. A gente chama isso de legado. Como pastor dessa igreja, vou fazer 60 anos ano que vem. Há uma galera, uma geração que está sendo preparada, irmãos, porque essa igreja vai continuar. Não tem absolutamente nada aqui no meu nome ou da minha família, nada.
Tudo está no nome da igreja, preparado, organizado, estatuto, sendo construída, sendo melhorado. E cada vez que eu vou aumentando a minha idade, vou acelerando ainda mais as coisas que precisam estar prontas. Mas por quê? Porque eu sei que se Jesus não voltar no meu tempo, essa obra precisa estar nas mãos de outras pessoas, e ela precisa estar melhor. Quantos estão entendendo isso, querido? Eu não vou levar nada daqui, absolutamente nada. Essas crianças, os adolescentes, os jovens, eu não sei quantos, o que Deus vai fazer, os pastores vão encontrar um lugar muito melhor do que nós encontramos. Porque começamos essa igreja com 2 pessoas, eu e Márcia, vamos embora. Hoje nós somos centenas. Há uma estrutura, mas não é só uma estrutura física, mas é uma estrutura espiritual, uma estrutura de conhecimento da palavra para ser deixado, uma organização, uma direção, o evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar, e eles vão aprendendo isso, e eles vão tocando, e os pastores, os líderes, Deus vai mandando, e essas coisas elas vão continuar na sua vida também. Eu espero que quando você morrer, quantos sabem que vão morrer? Estão conformados já, levante a mão. Não tem alguns que dizem, não, eu não vou morrer, não, eu sei. Mas você que acha que vai morrer, você imagina, no dia do sepultamento, todo mundo bolado com você, porque você deixou muita dívida. Oh, miséria. Hã? Você precisa entregar, e foi isso que o apóstolo Paulo fez. Mesmo na prisão, ele nos entregou. Acredita-se que o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, trabalhou durante 35 anos. E mesmo na prisão, ele disse, eu ainda tenho um trabalho para terminar. E ele terminou, abençoado. Combati um bom combate e guardei a fé. Por que alguém termina a vida com triunfo? Porque entende para que foi chamado e que precisa deixar o seu legado e as coisas bem preparadas. É isso que nós temos feito, é isso que vamos continuar a fazer até que Ele venha. Amém? Até que Ele venha. E essa é a palavra de Balaão, ninguém vai parar. Por quê? Porque o domínio, o poder, eu vou ler para você aqui, ó. De Jacó sairá o governante que julgará os que restam da cidade. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de todas as gerações. Então, o que foi profetizado, agora foi consolidado através da profecia de Balaão. Ele recebe e diz, nada pode parar, porque eles têm algo a construir, um caminho a construir para o que ainda virá. E é isso que Deus está preparando para a sua vida. Trabalhe e não pare no meio do caminho.